Essa é a última aula desse módulo que preparamos para você que quer se tornar membro da igreja. E nós hoje vamos falar de um assunto extremamente importante: liderança. O mundo precisa de líderes. John Maxwell afirma que tudo se levanta e cai em liderança. Quando a instituição vai bem, esteja certo de que a liderança dela tem saúde. Líderes doentes adoecem a comunidade. Por quê? Porque nenhuma comunidade, nenhuma instituição pode ir além dos seus líderes. Então, Deus, no seu propósito eterno, quando você olha a história de Israel, você percebe que na história de Israel, sempre que um rei ia bem espiritualmente, a comunidade ia bem espiritualmente. E quando aquele rei era um rei infiel, o Estado de Israel, o povo de Israel, se tornava um povo muito prejudicado. Então nós precisamos pedir para que Deus nos dê líderes responsáveis, líderes que possam realmente assumir. E nós gostaríamos muito de também olhar para você como alguém que pode se tornar um líder da comunidade. Alguém que vem com a disposição para servir ministérios, servir no oficialato, servir em pequenos grupos, servir em professor de escola dominical, servir no louvor, e servir no servir. Olha, quantas áreas nós podemos servir. Mas nós precisamos de gente que disponha de tempo e de capacidade e de treinamento para poder assumir isso aí. Então, uma das razões essenciais para considerar isso é o que nós dizemos: a igreja não vai além da sua liderança. A igreja ora quando os líderes oram. A igreja é uma igreja generosa e contribui quando a liderança aprende a contribuir. Uma igreja é amável quando os líderes dessa comunidade são amáveis. Uma igreja é acolhedora quando a liderança da igreja é acolhedora, sabe receber as pessoas. Então, a liderança reflete, a igreja reflete os líderes que ela possui. E uma coisa que tenho aprendido é que não se tornam membros da nossa comunidade as pessoas que a gente quer que se tornem membros da nossa comunidade, mas se tornam membros da nossa comunidade as pessoas que de alguma forma se identificam conosco. E isso, de certa forma, me assusta um pouco, né? Porque quando eu vejo a minha própria deficiências, as minhas próprias limitações, e essas limitações e deficiências surgem na comunidade, aí eu fico angustiado, porque uma coisa é você ter o seu problema, outra coisa é você ver como a comunidade também reflete as suas mazelas. Então, meus queridos, para a gente poder ter líderes, uma igreja bonita, uma igreja que ama o Senhor e que serve o mundo dentro de um propósito de adoração, é fundamental que Deus levante líderes saudáveis. Líderes doentes atraem pessoas doentes. Líderes saudáveis atraem pessoas saudáveis. Quando você tem uma instituição saudável, pessoas doentes não conseguem ficar nela. Pessoas doentes gostam de igrejas doentes. Pessoas saudáveis gostam de igrejas saudáveis. Assim é, né? O ritmo da liderança é o ritmo da instituição também. Quando você tem uma liderança que tem uma pegada boa, ela tem uma dinâmica boa, né? Então essa velocidade vai nortear o compasso da comunidade. E esse compasso está exatamente na liderança. Uma liderança visionária vai produzir uma igreja visionária, porque liderança é influência. Líder é aquele que olha para trás e vê que outras pessoas estão seguindo, que estão concordando, estão somando, porque gostam daquilo que veem, tá? O modelo de liderança de Jesus é o modelo que nos inspira. Nós temos que olhar para o modelo de liderança de Jesus e não para o modelo de liderança secular. Jesus influenciava todos, mas Jesus se concentrou em alguns. Já pararam para pensar nisso? Ele selecionava aquelas pessoas com as quais ele deveria investir mais do seu tempo. Todos os anos eu tenho feito a mesma coisa. Eu tenho orado, olhado a comunidade e escolhido homens que eu digo, esses homens podem se tornar líderes da nossa comunidade. Da mesma forma acontece no olhar para as mulheres. Mas diferente do que acontece na questão do trabalho com as mulheres, eu chamo esses homens que eu percebo neles potencial de liderança para andarem comigo durante um semestre, para a gente poder conversar sobre vários aspectos de liderança, e gostaria muito de ter você posteriormente participando também desse treinamento, e gostaria de passar um tempo maior com você trabalhando essas ideias e esses conceitos.
porque eu creio que essa é uma filosofia de Jesus. Jesus concentrava o seu tempo em alguns poucos, mas embora atendesse a todos. Segunda coisa que a gente percebe na liderança de Jesus é que Jesus recusava aqueles que não estavam dispostos ao sacrifício. Todo líder precisa entender que ele vai ter que sacrificar tempo, ele vai ter que sair da sua zona de conforto, ele vai ter que se dar um pouco mais do que a comunidade para um envolvimento que ele precisa ter. Jesus é um modelo nesse sentido. Ele sabia que as pessoas com as quais ele andava e observavam, quanto à sua forma de liderar, estavam aprendendo com ele. E nosso modelo é Cristo. Entretanto, Jesus nos desafia a sermos também modelos do rebanho, como a gente vê na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 3. Tornai-vos modelos daqueles que seguem a Cristo. E por último, Jesus era servo. Todo líder tem perigos e riscos tremendos. E alguns dos riscos que os líderes possuem é o risco de assumir uma liderança por uma questão de autoglorificação, por uma questão egoísta, por uma questão narcisista. E se você não entender que uma liderança, o modelo de Cristo é um modelo de liderança servo, aquela pessoa que se envolve na comunidade para servir. Então, os oficiais da nossa igreja, os líderes da nossa igreja, a gente clama para que seja assim, homens e mulheres que sirvam. Esse é o modelo de Cristo. Cristo pegou a toalha, né, no dia da Santa Ceia, lavou os pés dos seus discípulos e Pedro ficou muito sem graça com aquela atitude toda e Jesus disse, olha, é assim que eu quero que vocês façam uns com os outros, que vocês lavem os pés uns dos outros. Os oficiais da igreja presbiteriana, existem dois ofícios na igreja presbiteriana, presbiterato e diaconato. A assembleia da igreja é quem escolhe esses homens. O conselho da igreja é quem indica esses homens. Os ofícios do presbítero, a nossa igreja é uma igreja presbiteriana porque ela é governada por esses presbíteros. É o conselho da igreja que toma as decisões na área da disciplina, na área da doutrina, na área do uso dos recursos. Tudo isso passa pela mão dos presbíteros. Muitas vezes na Bíblia esses presbíteros são chamados de pastores. Por isso que Pedro, quando está se voltando aos presbíteros da igreja, ele fala assim, rogo vocês, pastores como eu, presbíteros, né, que pastoreai o rebanho de Deus. Então, o presbítero é aquele que pastoreia, ele precisa visitar, cuidar, orar, abençoar as pessoas, aconselhar e dar a instrução bíblica. Esse é o ofício do presbítero e é muito importante esse ofício, é o cuidado com o rebanho, com a disciplina, com a administração dos recursos. A função não é meramente consultiva, é uma função deliberativa. Eles decidem a vida da igreja. E quanto ao ofício dos diáconos? Os diáconos servem no corpo, no cuidado material da congregação, na administração da forma como os móveis e os imóveis da igreja estão, na ordem do culto, ajudando as pessoas que chegam na igreja, na recepção, no atendimento aos pobres. Quando há alguém necessitado na igreja, a gente recorre a essas pessoas e aos diáconos, e os diáconos analisam a situação de cada um. Você também que está chegando na igreja, se você precisar de alguma ajuda, pode contar com os recursos da igreja, porque queremos ajudar uns aos outros, né? A função dos diáconos está descrita em Atos capítulo 6, versículo 1 a 6 e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 12. Mas além dos ofícios, nós temos também as lideranças ministeriais. Então, temos vários ministérios na igreja. Nós temos ministérios de criança, nós temos ministério de louvor, nós temos ministério de missão, nós temos ministério de jovens, nós temos ministério de adolescentes, nós temos ministério de mulheres. Deus pode estar chamando você para você entrar numa dessas áreas aí, somar com a gente. Isso é liderança. Você pode dizer, pastor, eu não tenho treinamento. Não se preocupe com a questão do treinamento. Se você é uma pessoa que se sente chamada, disponibilize-se. Treinamento a gente dá, capacitação a gente dá. Mas uma coisa interessante é que o Deus que chama é o Deus que capacita. Não se preocupe se você sabe ou não fazer, mas esteja atento à direção que Deus está dando ao seu coração. Em qual área você pode servir, tá? Deus vai usar o seu currículo.
Considere seus talentos, o treinamento que você já recebeu para as suas funções que você exerce. Se você é um professor, considere esse treinamento. Se você é um pedagogo, considere o seu treinamento servindo a comunidade. Se você é na área de finanças, considere isso. Então, não adianta tentar participar do grupo musical da igreja se você nunca tocou um instrumento, ou se você não tem voz para isso. Então, não é o seu chamado. Não fique preocupado com isso. Há muitas outras áreas que você pode servir. Mas nós precisamos entender que as funções e a liderança precisa ser orientada pelos talentos e pelos dons que nós temos. Isso é muito importante, porque os dons orientam o seu lugar no corpo de Cristo. Os talentos ajudam você a discernir aquilo que você pode fazer da melhor forma. Então, o que nós temos como princípio de liderança? Pessoas certas, nos lugares certos. Não adianta você tentar usar a chave de fenda para cortar uma lata, vai ser muito complicado. Para cortar um papel, para cortar papel você usa tesoura. Ela é feita para isso. Deus colocou você com dons, Deus te deu dons e talentos para você usá-los para a edificação do corpo de Cristo. Então, se você está na sua função errada, você pode se sentir muito cobrado e frustrado por não produzir aquilo que você gostaria de produzir. Mas se você estiver na função que Deus colocou, nos dons que Deus colocou, a pessoa certa no lugar certo, você será muito abençoado e vai abençoar muitas outras vidas também. E o papel das mulheres na liderança? Nós entendemos que Deus chama todos para a obra e que as mulheres têm uma função essencial no corpo de Cristo. Isso vai desde o discipulado que elas podem fazer, desde a condução de pequenos grupos, escola dominical e, quem sabe, eventualmente até pregar nos cultos da igreja, né? Você, como mulher, pode somar muito no seu ministério de muitas vezes de serviço. Há um grupo, por exemplo, de mulheres da nossa igreja que toda quarta-feira se reúne para fazer sopão, que é distribuído pelos jovens da igreja, pelos voluntários da igreja, pela junta diaconal, as pessoas que têm fome nas periferias da cidade. Olha que coisa bonita, né? E o papel dos jovens e adolescentes? Você é jovem e adolescente. Futuros líderes na igreja começam a demonstrar sua liderança ainda na juventude. Jovens que possuem disposição, saúde, alegria, devem colocar tudo isso a serviço dos dons de Deus. Eu gosto muito de uma frase da Bíblia sobre Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Quando Moisés saiu da liderança e ele morreu, Josué assumiu a sua função. Mas há uma coisa interessante que é registrada no livro de Números. Diz que o jovem Josué não se apartava da tenda. Ou seja, ele estava servindo. Sabe de onde brotam os grandes líderes que nós temos nas nossas igrejas, os melhores líderes que nós temos hoje na igreja? De jovens que tiveram compromisso com o reino de Deus, gente que veio cedo para servir a Deus, tá? Então, coloque tudo isso que você tem. Porém, boa parte dos nossos conselheiros nos nossos acampamentos tem sido com adolescentes. Os jovens muitas vezes não podem ir porque estão fazendo faculdade, estão morando fora e tudo, mas se você é um jovem que está aqui, não fique longe da liderança, assuma a sua liderança. Eu queria falar de mais uma coisa importante. Nós precisamos desenvolver na nossa igreja o que nós temos chamado de cultura de honra. Uma igreja bíblica precisa aprender a honrar os seus líderes. Primeiramente, seus pastores, como diz Hebreus 13:17, para que façam isso com alegria, não gemendo. Existem muitas igrejas que submetem os seus pastores a uma situação em que eles fazem o ministério com muito sofrimento. Facilite a vida do seu pastor. Ajude o seu pastor. Se você quer receber uma visita do seu pastor, procure, fale com ele. Pastor, eu queria receber uma visita. Prepare um pão de queijo. Se você vai convidar o pastor Zé Carlos para visitar, o pastor Zé Carlos é bem mais sofisticado do que eu. Para mim, um pão de queijo com café com leite resolve, mas o pastor Zé Carlos quer Coca-Cola. Então, por favor, não ofereça café para ele, porque ele não toma café. Estou só brincando aqui, mas eu queria exatamente que você entendesse, tá? Essas coisas. Honre os seus líderes da igreja, os seus presbíteros, os seus diáconos. Olha quanto trabalho os presbíteros fazem, quanto tempo se afadigando para encontrar o melhor caminho para a igreja, quantas reuniões. Os diáconos, da mesma forma, chegam antes no culto aqui para preparar tudo para as pessoas chegarem. Os professores de escola dominical, você parou para pensar no trabalho que eles têm? Você já algumas vezes se mobilizou, por exemplo, para pegar uma caixa
de chocolate, bom, né? Para levar para o seu professor de escola dominical, para os coordenadores. Se seu filho é adolescente, quem está coordenando os adolescentes, você já se preocupou em mandar um cartão para ele, né? Para agradecer o trabalho que ele tem feito, o acompanhamento com o seu filho? Seja generoso, seja bondoso, desenvolva a cultura de honra. Isso glorifica a Deus, a igreja é abençoada dessa forma. E eu queria dizer mais uma coisa para você. Muitas pessoas chegam na igreja perguntando o que é que a igreja pode fazer por mim. Essa não deveria ser a melhor pergunta para você. Não faça essa pergunta. A pergunta fundamental não é o que a igreja pode fazer para você. É o que você pode fazer pela igreja. Se você entende que a igreja é o corpo de Cristo, você deve se aproximar da igreja como alguém que está disposto a servir, a abençoar. E muitas vezes nós nos aproximamos da igreja querendo saber o que a igreja pode nos dar. Nós somos, assim, beneficiários. Nós queremos receber. Por isso que muitas pessoas fogem da liderança. Porque elas não querem compromissos mais profundos. Elas não querem servir. Mas a igreja é uma comunidade servista. E ela é composta de vassalos, de súditos, e não de reizinhos. Então eu quero que você venha para a igreja pensando na possibilidade de que você sirva a igreja com seus dons. Ore para que Deus dê a você a capacidade de você ser um líder numa determinada área que Deus vai colocar, líder de pequeno grupo, líder de ministério, oficial, líder de louvor, líder de adolescentes, líder de criança, professor de escola dominical. Ore para que Deus te dê capacidade para que você influencie e lidere. Mas ore também para que Deus dê uma liderança coerente, uma liderança íntegra, uma liderança saudável, uma liderança bíblica, uma liderança ungida. Que Deus abençoe, nós esperamos ver você na liderança da igreja. Para concluir, mais um texto. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim: se alguém aspira ao episcopado, que significa supervisão, se alguém aspira à supervisão, à liderança da igreja, excelente obra almeja. Eu não tenho nenhum problema com as pessoas que almejam uma função na igreja, desde que essa função não seja por razões narcisistas e autocentradas, mas seja para a glória de Deus. Eu tenho problema com as pessoas que não querem servir, as pessoas que não querem liderar. E eu não queria que você ficasse nessa lista de quem não quer servir, de que alguém que não quer liderar, mas que você tivesse uma disposição maravilhosa no seu coração para que essa igreja pudesse refletir o caráter de Cristo e essa igreja pudesse ser uma bênção para aquelas pessoas que vão chegar aqui. E elas vão chegar aqui, vão olhar para você e dizer: puxa, fui acolhido, fui recebido, fui amado, eu fui cuidado. E assim, você será abençoado e as pessoas que chegam. Então, eu quero que você seja uma bênção para essa igreja e nós queremos também ser uma bênção para você. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.